Saídas e demissões novamente do elenco da WWE. De quem que é a culpa? Quem que organiza esse tipo de coisa? Como que eles analisam os lutadores que são aptos, né, a deixar a companhia? Como eles analisam lutadores que não estão rendendo? Como eles analisam os lutadores que precisam sair por conta de questões financeiras? Enfim, como que a WWE chega nessas conclusões e por que muitas vezes é confuso da gente entender como eles operam, né? Meu nome é Léo, você está no Espaço Wrestling BR e hoje a gente vai fazer uma pequena discussãozinha aqui sobre as novas saídas da WWE e como isso revela um problema, na minha opinião, de booking, um problema criativo da companhia, que faz com que nos últimos anos, principalmente, a gente venha tendo uma onda de demissões de bons lutadores, lutadores que chegam na companhia com algum hype ou com alguma expectativa grande em cima, não conseguem se firmar por culpa de booking, por culpa de decisões criativas, e depois deixam a companhia pela porta de trás, deixando uma má impressão no público que assiste o produto, tá? Primeiro ponto, vamos falar um pouquinho aqui sobre as divisões, né? Sobre como que se divide a WWE hoje, de modo bem porco, mas de modo que dá pra gente entender. A WWE hoje é um produto que ela é dividida em questões administrativas. Você tem uma holding que cuida principalmente das questões de investimento, distribuição de renda e precificação de produto, que é a TKO, e você tem um grupo minoritário, que hoje é a direção da própria companhia, da WWE, que cuida de questões criativas, captação de lutadores, contratos, etc. Tá bom? Então, de modo geral, quando você vê alguma decisão de cunho financeiro sendo tomada, por exemplo, precificação de ingressos de determinado show ou de shows semanais, como, por exemplo, pedidos de abaixar o custo dos eventos ou de corte de gastos da companhia, geralmente isso está relacionado a TKO, enquanto quando você vê decisões questionáveis de booking, ou seja, lutadores que não estão sendo bem aproveitados, lutadores que estão em histórias enroladas, lutadores que não conseguem se desenvolver na companhia, geralmente isso é culpa da WWE, ok? Tendo isso em mente, o que a gente teve na última semana? A gente já vinha tido 20 demissões, mais ou menos, né, um tempo atrás, 2 semanas atrás, inclusive de bons lutadores, e nessa última semana fomos pegos com mais 2 demissões e 2 saídas da companhia. A primeira que eu vou comentar aqui é a saída do New Day. Pois é, Xavier Woods e o Kofi Kingston, figuras históricas na WWE, que representaram durante anos a fio uma das maiores stables da companhia, que foi o New Day, uma das maiores duplas de todos os tempos, acabaram deixando a companhia. Isso aqui não foi uma demissão, tá bom? Eu dei uma pesquisada boa aqui e todos os portais que noticiaram isso, como a Fightful Selection, por exemplo, noticiaram que o New Day, na realidade, não renovou o contrato com a WWE, foi uma decisão multilateral. Então, tanto a companhia quanto o New Day perceberam que talvez aquele fosse o melhor momento para que os dois lutadores ali que restaram, né, que é o Xavier Woods e o Kofi Kingston, deixassem a companhia. Eles já não vinham tendo tantas chances mais, tanto tempo de show. Existiu em algum momento esse ano uma pequena storyline que talvez eles fossem colocar o Devon Evans no New Day, enfim, mas não foi para frente também. E principalmente depois da saída do Big E, né, onde o New Day deixa de ser uma facção para se tornar uma dupla, eles enfraqueceram demais, né, em questão de tanto de roteiro quanto de apelo popular, não conseguiram manter aquele mesmo carisma de antes. Isso fez com que o produto New Day fosse menos vendido, cada vez mais tivesse menos tempo de televisão, e com isso tudo, com esse pacote todo fechado, a gente tem uma situação onde você tem dois lutadores caros, tanto o Xavier Woods quanto o Kofi Kingston, principalmente, são lutadores muito antigos na companhia, que ganharam muita coisa, que venderam muito, então tem um contrato muito alto de salário, principalmente, e que já não devolviam para a companhia proporcionalmente conforme eles ganharam, né? Então, assim, a WWE ofereceu um contrato novo, chegou a oferecer, porque esse contrato estava em valores mais baixos do que eles gostariam, e uma decisão mútua de que eles deixariam a companhia, não assinariam esse novo contrato. Muito provavelmente, com essa saída, né, já tem algumas especulações aqui em alguns portais, eles têm, parece, uma cláusula de que durante 90 dias após o fim do contrato com a WWE, eles não podem lutar em nenhuma outra companhia de wrestling. Depois desses 90 dias, eles podem assinar um contrato com outra companhia. E muito provavelmente essa companhia vai ser a AEW, tá? A All Elite Wrestling, que possui já alguns lutadores ali que são bem conhecidos, principalmente do Xavier Woods, né? Um lutador que tem um trânsito muito bom dentro da AEW. E já existia, né, até anteriormente a esse ano, alguns comentários de que futuramente eles poderiam integrar o elenco de lá. Deve ser o que vai acontecer. Se for uma grande, assim, uma sonora contratação da AEW, tá bom? O New Day ainda tem muita lenha para queimar, os dois lutadores ali lutam muito bem ainda. Tem que ver como o Xavier Woods vai voltar da lesão, mas são bons lutadores que vendem ainda, que são famosos, que têm nome. Colocar eles
num lugar onde, como a AEW, que tem uma divisão de duplas grandes, lutadores de qualidade, tem que dar muito certo. Provavelmente vai dar muito certo, tá? Então, grande perda para a WWE e, se ocorrer, grande contratação da AEW. Tendo isso em mente, agora a gente vai falar de demissões de fato. Ou seja, daqueles lutadores onde a WWE chegou e falou: olha, infelizmente não queremos mais contar com o seu serviço, paga uma multa ali contractual e vocês estão dispensados. E essas demissões foi o Tanga Loa e o JC Mateu. Aqui a gente tem uma pequena diferença, tá, gente? Os dois integravam o MFT, né? o My Family Tree, que é a facção do Solo Sikoa. Uma facção que não deu muito certo, que não engrenou, porque teve muitos problemas criativos, então a WWE não soube trabalhar essa facção, deixaram eles presos durante um ano inteiro, praticamente, uma feud horrorosa contra o White Six, que prejudicou ambos, tanto que o White Six foi inteiro demitido, e agora o MFT passou por uma reformulação, provavelmente vai se manter aí somente o Talatonga, o Tamatonga e o Solo Sikoa dessa facção. E o porquê que isso aconteceu? Porque em questão de história não teve nada. Não teve desenvolvimento, não teve desenvolvimento de personagens, não teve trama, não teve brigas internas, não teve nada no MFT nesse tempo todo. E esses dois lutadores, o Tangaloa e o Jace Mateu, têm diferenças entre si. O Tangaloa já estava na companhia há um tempo, ele era a dupla do Tamatonga, e é um lutador bem fraco. Bem fraco, um lutador que não fala muito bem no microfone, ele botea muito, 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 muito. Esse cara aí, toda luta ele dava algum vexame. E assim, já era de se esperar que a médio prazo ele fosse acabar sendo demitido, ele tem problemas com lesão também, então assim, não é um lutador que vale a pena você ter no seu plantel. Tá? É um lutador que realmente é um lutador de duplas, não é um lutador para simples, e mesmo como lutador de duplas não é lá aquelas coisas. E aí você tem o JC Mateu, ou Jeff Cobb. Cara, aqui a gente tem uma situação diferente. O JC Mateu, eu vou chamar ele de Jeff Cobb aqui, porque é um nome que ele ficou conhecido muito mais como lutador, ele foi uma das contratações mais celebradas do ano passado. Tá? Faz uma filtragem por tempo de comentários, se vocês conseguirem nas redes sociais, e procurem o nome dele e veja a reação das pessoas quando ele entrou para a facção do Solo Sikoa. Cara, todo mundo curtiu. Todo mundo falou, puta, esse cara é muito bom, Jeff Cobb é da hora, é um lutador diferente. Por quê? Porque esse lutador, no cenário independente de pro wrestling, ele lutou muito. Ele lutou no Japão, ele lutou nos Estados Unidos, ele rodou circuitos inteiros, foi múltiplas vezes campeão de vários títulos. Ele tem um estilo muito diferente. O pessoal fica zoando ele, que ele parece o Rhino, né? Mas em questão de luta não parece nem um pouco. Ele é um lutador muito forte, ele consegue levantar oponentes, dar slam, suplex. Ele tem uma diversificação de golpes muito fortes de potência. E ao mesmo tempo, ele tem uma sutileza na aplicação desses golpes que parece um peso médio. Então ele consegue dar mortal, ele consegue dar voo, ele consegue dar splash, ele consegue dar golpes que são tecnicamente difíceis de um lutador pesado dar, que é o caso dele. Então, assim, ele é um cara que ficou muito conhecido ali na época do Matanza, que era um lutador que destruía seus oponentes de forma muito brutal. Na época do próprio Jeff Cobb, né, que é o principal persona que ele teve no cenário independente, um lutador técnico, um lutador que venceu vários títulos, um lutador perigoso, um lutador que as pessoas respeitavam, né, na luta livre independente. Ele chega na WWE com alguma expectativa e logo, cara, perde totalmente a aura e o hype. Totalmente, totalmente. Eles encostam ele no Solo Sikoa, colocam ele para perder várias lutas. Ele começa a agir como capanga mesmo, então assim, quando o Sol Sikoa pedia, ele ia pro ringue e fazia uma luta ali, mas assim, lutas de pouco tempo, contra lutadores medianos, que ele não podia entregar os golpes que ele sabia, né, porque geralmente os rios são nerfados na WWE. E assim, o público não conseguiu ter nenhum tipo de laço com esse cara, entende? Um lutador que foi celebrado quando foi contratado, mas que a médio prazo simplesmente não teve uma sequência de história. Várias decisões assim, um tanto quanto questionáveis para ele. Um cara que, enfim, não conseguiu demonstrar aquilo que ele sempre foi na carreira dele na WWE, que é um excelente lutador. Infelizmente. Tanto é que ele saiu da WWE, cara. Ele foi demitido, né? Então aí não tem cláusula de que ele não pode assinar contra a companhia, acabam-se as cláusulas ali. E no outro dia ele estava sendo anunciado no cenário independente. No outro dia. Então, assim, é um cara de impacto. É um cara que poderia ter tido uma run legal. É um cara que muitas. Cara, que eu fico pensando, se ele tivesse entrado num cenário ali de título norte-americano, intercontinental, e que ele pudesse lutar o que ele sabe, né, dar-se os moonsaults, desse ali os slams, as variações que ele sabe dar de slams, suplex, o cara é muito bom, cara, fazendo isso, muito bom. Ele ia ter tido um apelo popular, pelo menos enquanto sendo aquele personagem que, tipo, olha, quando ele entra no ringue, a galera fica animada porque sabe que vai ter uma bola. Mas nem isso deram pro cara, né? Isso é um problema criativo. Isso é um problema de cunho, de booking. Então a equipe criativa não consegue dar a muito bons lutadores um booking decente que ele consiga pelo menos ser um lutador de algum impacto no main roster. Isso aconteceu com o Aleister Black também.
E uma coisa interessante, cara, é que quando a gente pensa, por exemplo, no Jace Mateu, e pensa em lutadores grandes, né, a gente teve recentemente, no último ano e meio, muitos lutadores grandes, assim, de impacto powerhouse saindo da companhia, né? A gente teve, um tempo atrás, o Braun Strowman, que saiu da companhia, o Eric Rowan, agora o Jace Mateu. Então a WWE, pouco a pouco, tá perdendo esses lutadores grandalhões, né? Ainda tem um Talatonga, tem um cara ou outro. Isso pode futuramente prejudicar em runs de lutadores muito fortes. Então, por exemplo, a gente tem o Obafemi subindo aí. Cara, não seria interessante dar para o Obafemi lutadores grandalhões para ele finalizar? Né, para ele se colocar como o principal monstro da companhia, como uma força da natureza? Porque assim, a WWE vai ficar atacando ali lutadores do lower e mid card, lutadores de 1,80 m, 1,75 m, 1,90 m para lutar contra uma montanha. É, é óbvio que ele vai macetar todo mundo, passar por cima. Então, assim, cada vez mais a WWE tem menos lutadores desse tipo, né? Powerhouses, grandes lutadores, lutadores de potência, de força. Isso me preocupa um pouco. Pode ser um pouco difícil de você desenvolver grandes lutadores com a ausência desse arquétipo de lutador. Esse arquétipo eleva muito bem lutadores, né? Mas enfim, isso foi só para esse vídeo para a gente bater um papo mesmo, para vocês entenderem um pouco mais da minha opinião, que eu acho que realmente essas demissões revelam muito mais um problema da WWE do que da TKO. A TKO tá falando, olha, corte alguns gastos aí, porque tá altos os gastos da companhia, a gente tem que deixar um pouco mais enxuto. E do outro lado, a gente tem a WWE, que tem ótimos lutadores no seu plantel, e muitos deles não sabem como usar, não sabem buscar os caras, não sabem colocar numa storyline interessante. Chega nessas horas, eles pegam e demitem esses caras. Tá? Tenho medo que isso aconteça em breve com o Ray Phoenix, com alguns lutadores que foram celebrados quanto contratados, mas que não tiveram uma continuidade, né, ali no main roster. E é isso aí. Vamos ver o que vai dar. Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, deixe sua opinião sobre isso e peço para que você nos acompanhe aqui no YouTube e nos ajude a crescer, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém que curte WWE também. E é isso aí. Um abraço, até a próxima.